Muito bem, boas-vindas para todos vocês que nos ouvem pelo Spotify ou nos assistem pelo YouTube. Mais uma vez aqui com meu amigo nos bastidores, Tiago Santos, onde faz toda a mágica acontecer. E eu estou aqui para que vocês conheçam Juliana Barros, uma amiga de longa data que a gente se conheceu no mundo do trabalho e ela leva a gente para cima e para baixo aí. Um prazer estar contigo, Ju. Prazer é meu. Que bom poder trocar com vocês hoje. Estou bem feliz de estar aqui. Muito bem, para apresentar a Juliana, ela é a gerente de treinamento dentro da Hypera atualmente, e nós vamos falar sobre um papo muito interessante que é sobre conexão genuína com as pessoas. Certo, Ju? Certíssimo. Conexão. É isso aí, mas antes, a pergunta que não quer calar. Ai, ai, qual é? Quem é Juliana na versão atual, Juliana? Nossa, versão atual, Juliana. Uma pessoa apaixonada pela vida. Eu amo trabalhar sempre com bom humor, e quando eu falo trabalhar, é casa, filho, rotina, marido. Sou uma pessoa que já está no terceiro casamento. Então, se perguntarem para mim se casar vale a pena, vale muito. E eu falo que eu posso ir pro quarto sem problema nenhum. Desde que eu entenda que a pessoa está comigo, ela vai seguir. Tenho 2 filhos maravilhosos, o Marco Antônio de 11 anos, a Marcela. Sou uma pessoa que, ai, não vou falar, equilíbrio muito bem, trabalho, saúde, filhos, porque eu acho que a vida é uma construção. Sempre tem um ou prato ou outro caindo, mas isso vai aprendendo e a gente vai ficando cada vez melhor nisso. Mas, de fato, uma pessoa apaixonada por pessoas. Muito bem, né? E o nosso tema é essa questão de conexão genuína. Conta um pouquinho da sua carreira, como é que começou essa construção desse mindset orientado à conexão genuína com as pessoas? Olha, eu sempre falo, eu tenho meu pai como grande inspiração. Meu pai sempre foi uma pessoa que despertou a curiosidade. E ele sempre falava, Juliana, você precisa mais ouvir do que falar. E eu sempre fui apaixonada por histórias. Então, eu começo a trabalhar com 14 anos, saio do interior, venho para São Paulo, trabalhei no consultório, depois fui para vendas, até que aos 18 anos eu tive minha primeira oportunidade numa distribuidora de medicamento. E aí eu fui trabalhar com vendas, tinha cota. E para eu poder fazer esse setor, eu tinha, sei lá, naquela época, uns 60 clientes do varejo independente, e pegando no tranco, eu descobri que quando eu conversava mais, eu vendia mais. E como que eu conseguia conversar mais? Quando eu perguntava da história das pessoas. Por que que acontecia isso? Como estava a família? Como eu comecei muito nova, eu não tinha muita referência do que fazer e como fazer. E não tinha tanta comunicação e cursos que nem a gente acha hoje. Mas eu sempre me interessei genuinamente pela história de cada um. E se interessar genuinamente, não parava só naquele primeiro contato. No segundo, já perguntava como é que estava falando de tal, como é que foi a festa tal. Isso foi abrindo grandes portas. E aí eu comecei a entender, eu falei, nossa, a conexão com as pessoas abriam portas dentro do trabalho e ainda o hall de amigos. Eu sempre falo que eu tenho um grande desafio na vida. Quando eu vou fazer algo, é muita gente, porque o pessoal fala, como que você consegue juntar tanta gente? Porque eu sempre me conecto muito fácil com as pessoas. Então, comecei dali, uma carreira jovem, uma menina, mas sempre gostando de ouvir histórias da vida das pessoas, dos porquês e dos momentos. Mas isso aconteceu naturalmente ou você foi influenciada, você leu? Da onde veio essa genuína vontade de ouvir a história das pessoas? Porque geralmente as pessoas querem falar sobre si e não muito ouvir sobre os outros, né? Exato. Eu, novamente, quando eu tinha 14 anos, e meu pai que fez essa ponte, teve um workshop de PNL quando ninguém falava sobre PNL. E foi até curioso, porque foi dentro de uma religião específica. E meu pai falou: Filha, eu vou sozinho, você quer ir? Eu falei: Mas o que que vai falar? Ele também não sei. E ali eu vi que algumas práticas faziam muito mais sentido para você conseguir conectar e conversar melhor com as Quantos anos você pessoas. tinha? 14 anos. 14 anos. E um exercício que me marcou para o resto da vida. Ele fez, a pessoa que estava ministrando, ele fez 3 carinhas, uma triste, uma mais ou menos e uma feliz. Foi a primeira vez na vida que eu fiz um exercício de posições de perspectiva. E ele sempre falou: você sempre precisa entender que nunca vai ser sobre você ou com você. Quando você está no triste, ou aquela pessoa está no triste, ela está acometida do meio. E a partir dali eu comecei a estudar muito.
E eu sempre ia pegando dicas, e meu pai sempre falou: quem é a referência que faz muito bem o que você precisa fazer e não consegue? Então, eu tive esse primeiro momento aos 14, aí vem a faculdade, vem a referência de professores, alguns professores que você fica mais apaixonado, alguns estágios, algumas referências no trabalho que você fala: como que ele consegue fazer isso bem? E aí eu fui buscando essas pessoas, sempre perguntando: como que você faz? Por que você faz? E aí, aos 20 anos, quando eu tive a oportunidade de ter minha primeira liderança, e eu me vi desesperada, porque eu era muito nova, era uma equipe de 60 pessoas e todos mais velhos, e na primeira reunião que foi apresentada, eu me dei de cara com uma frase que foi assim: essa menina vai coordenar a gente? Não vai dar certo. E aí eu saí dali, não vou mentir, chorei muito. Foi um preconceito. Foi um preconceito, a empresa Um estava indo viés, né? o viés, e outra, era uma mulher, Ah, era uma uma mulher. menina, Ah, não, não. era um homem falando Ah, isso para mim, mas eu era uma certo. menina num varejo extremamente masculino também. Ah, E aí, nesse momento, óbvio que você procura as suas raízes de referência, e de novo eu volto e eu ouvi a frase: quem hoje faz muito bem o que você vai precisar fazer? E aí eu recorri a um antigo gestor e ele me indicou a Dale Carnegie. E aí eu fiz o meu primeiro curso de desenvolvimento por minha conta. Eu falei, não, eu preciso. E dali foram anos. Por isso que uma das minhas recomendações, assim, é um dos livros dele que abriu portas de relacionamento interpessoal, gestão e liderança e outras técnicas que, assim, me fizeram seguir com sucesso na carreira que eu tenho hoje. e você estava comentando comigo nos bastidores aqui a influência do seu pai, que foi militar, né? Trabalhou na polícia, né? Meu pai trabalhou muito tempo na Polícia Civil. Civil. Ah, Na época da ditadura, e um fato curioso é que ele até foi expulso, foi exonerado da polícia, porque tinha algumas ordens desafiadoras naquela época contra estudantes, e meu pai se recusou a fazer. ah, Então ele teve que ficar fugido por um tempo, ele teve que ficar escondido, porque ele não fez aquilo e foi exonerado da polícia. ah. E eu falo que meu pai era um homem muito à frente do tempo dele, porque ainda que naquele bolo ele não concordava com aquilo que era feito. Meu pai sempre foi uma pessoa que acolheu diferente. Então ele sempre ensinou para nós que o diferente precisava ser acolhido. Ele sempre fez a gente trocar julgamento por curiosidade. Não é sobre certo e errado, é sobre aquilo que você acredita e respeita. Então, quando você olha até para amizades muito diversas, para mim nunca houve essa dificuldade. Porque sempre foi muito fácil lidar com pessoas extremamente diferentes. E eu sempre fui muito questionada, né? Porque agora isso é muito fácil falar, a gente tem vários conteúdos, apoios, mas quando você olha 20 anos atrás, as equipes eram todas muito iguais, os núcleos eram muito iguais, porque você vai por afinidade. Aquilo que faz com que você converja para o seu pensamento é confortável. E na minha casa, na nossa criação, meu pai, minha mãe, a nossa família sempre foi ao contrário. Tem um pouco de tudo aqui e tá tudo bem. Então isso me ajudou muito. E inclusive em ter sempre equipes muito diversas, e as pessoas falavam assim: "Gente, mas Juliana, a sua equipe é muito diferente". Eu falava: "Que bom". Inclusive é atualmente. Inclusive é atualmente, se você pegar as características do meu time e dos meus pares, enfim, o time de treinamento e PER, eu falo, é uma pessoa de cada jeito, todo mundo contribui da melhor forma e assim a gente segue muito bem. Mas você trouxe uma frase aqui que eu achei brilhante. Depois eu Sério? preciso pagar royalty. Na verdade, a frase foi do seu pai, mas você se apropriou dela muito bem aqui. Trocar o julgamento por curiosidade. Não é Exato. fácil fazer isso, na verdade, porque é da nossa natureza acabar julgando, né? Exato. E assim, até colocar um contexto, meu pai ele falava só um pouquinho diferente, e agora a gente vem, e eu até costumo trazer esses treinamentos que eu vi de outras pessoas também, porque para ele sempre falou: você pode não concordar, mas você não vive a realidade daquilo. E se aquilo não serve para você, só se afasta. Não vai ser você que vai bater o martelo para fazer o que é certo e errado. As pessoas podem ter escolhas. Você escolhe o seu e se mantenha no seu. Você pode falar, você pode se informar. Mas, trocar o julgamento por curiosidade é um exercício diário até hoje, porque o nosso cérebro ele julga, você olhou, você julgou. Uhum. Aí cabe a você dar o segundo passo. Eu vou continuar julgando e colocar numa caixa, ou olhar só para cá, eu vou conseguir dar um passo para trás e perguntar: por que que será que isso está sendo falado? Por que que será que está sendo feito desse jeito? E também esperar que não é todo mundo que tem essa aceitação. É o jeito que a Juliana aprendeu a pensar desde cedo.
Ô, Ju, e tem outra questão interessante que você abordou e eu queria dar ênfase. Claro, A questão é a seguinte, né? Nessa fase que você comentou, uma garota muito jovem, num ambiente, por natureza, agressivo, que é um ambiente muito, comercial, mais masculino, muito, por vezes machista, muitas vezes. e você crescendo nesse ambiente, nessa carreira, ainda se transformou em mãe, dois filhos, e você falou sobre a questão dos pratinhos, que está claro que não é deixar os pratinhos no alto, todos no alto, porque não é assim que a vida funciona. Exato. Então, conta pra gente aí como é que você lida com isso, né? Resultado para o negócio, gestão da equipe, a esposa Juliana, a mãe Juliana, a amiga Juliana. Como é que você lida com isso? Tá. É interessante porque as pessoas falam: "Nossa, é muito equilíbrio". Gente, o equilíbrio você aprende a construir dentro da sua rotina. O que eu costumo dizer é como você consegue e o que você faz para sobreviver dentro disso. E até tem um ponto, a minha filha mais nova, ela foi diagnosticada com autismo e TDAH ano passado. Então, Com 9 anos agora. com 9 anos agora. Então, assim, a gente tinha um esforço além da realidade, porque nós não sabíamos em relação a estudo, alguns costumes, porque o nível 1 ele é muito sutil. E ele sempre passa, até por pessoas que não conhecem, por birra, por teimosia, e depois você aprende. Então, para que eu consiga dar conta disso, eu preciso ter script. A minha vida, ela sempre foi com muita decisão, e eu sempre fui muito julgada porque eu preciso de planejamento. A minha rede de apoio, ela não é extensa. Ao contrário, a nossa rotina é super puxada. Então, ela começa 4h30 da manhã, termina às 10 horas da noite, às vezes 1 hora da manhã. Puxa vida. Só que eu preciso que, dentro deste caos, eu preciso ter o planejamento. E são decisões super difíceis, porque quando a gente fala em gestão, eu fui líder de equipe durante muitos anos no varejo, eu volto para a área de treinamento e não tenho um cargo de gestão tão nova. A sociedade te cobra, as pessoas te cobram, e falam: "Por que não?". Porque são escolhas que você precisa fazer. Nem todo mundo vai estar no tempo de uma promoção como você. Teve um momento, e que eu acho isso muito importante que eu troque, eu fui muito julgada, tive uma oportunidade de assumir, de participar de um processo de gerência de treinamento há anos atrás. Eu me candidatei e voltei atrás, porque aquele momento era muito claro para mim que quem precisava mais de mim eram os meus filhos. Então, quando as pessoas falam: "Ai, se você organizar, tudo dá". Não, você vai precisar fazer escolhas. E dentro dessas escolhas que você faz, você também precisa entender qual que é o seu limite. Inclusive coragem para dizer não, né? Para uma promoção, no Coragem. caso. Coragem para dizer não e ser muito genuíno e falar assim: "Eu não vou entregar aquilo que espera". "Não, mas você dá um jeito". Aí você precisa pensar: você é a profissional que dá um jeito ou você genuinamente preza pela sua qualidade e aquilo que você acredita como trabalho? Qual que é o seu propósito quando você assume alguma coisa? E aquele momento, eh, eu estava num momento de separação, 2 crianças pequenas, porque eles têm 1 ano de diferente para o outro, era o momento da minha casa. Uhum. E aí ainda tem o lado mulher, eu gosto de namorar, eu tenho o meu marido que é um super parceiro. Hoje é super desafiadora a nossa rotina de sair e se divertir. Isso é uma realidade, mas ainda assim nós temos acordos claros. Em algum momento daquele mês, a gente sabe que a gente obrigatoriamente precisa do nosso tempo. Uhum. E você ter muita certeza daquilo que você acorda dentro da sua casa. Porque ainda assim tem muito julgamento, porque as pessoas não experimentam o seu dia a dia. E você colocar um limite. Eu quero dar o melhor da educação para o meu filho, mas eu não posso colocar isso numa mesa de comparação jamais. E outra, eu sempre fui uma pessoa que eu não tive oportunidade de ter pessoas que bancavam estudos, cursos extras. Então, eu consegui uma oportunidade de estudar numa universidade boa, um exemplo, a SPM, depois dos 25 anos. Que quando você olha para o mercado, todo mundo já passou essa fase. Então, eu aprendi muito no fazer, e cada fazer com as melhores pessoas impactavam a minha vida inteira. Então, quando você me pergunta como que você administra acordos claros com as pessoas mais importantes da minha vida, meu marido e meus filhos.
porque eles sabem que a Juliana vai ter um limite. Surto, Uhum. né? É vida real. Mas eles sabem que a Juliana precisa de um tempo. A Juliana precisa de um tempo como mulher, como estudante, como aprendiz, como mãe, porque não é só o ser mãe, ainda tem a vida pedagógica. A vida pedagógica com a profissional é super desafiadora hoje, quando você tem crianças, né? Que as crianças têm autonomia de estudo depois de uma certa hora, senão você delarga o estudo ali também. Então, hoje é desafiador. Mas o que que é interessante? Eu aprendi a colocar o treinamento dentro da minha casa, em rotinas de estudo até com os meus filhos. Eu sempre usei mapa mental que eu usava no trabalho para os meus filhos. E foi muito bom. E agora eu vejo que eles usam isso na escola. Uma outra coisa interessante meu filho precisou fazer um trabalho de mindset fixo e de crescimento. A Puxa gente vida. trabalhou isso com um time de vendas. É. E eu sempre trouxe exemplos dos meus filhos para o meu dia a dia no meu trabalho. Mas são escolhas e você precisa ter isso muito claro e bancar suas decisões. Porque você recebe bastante crítica. Você, como mulher, em alguns lugares, você fala, ah, mas fulana dá conta. Mas você não pode se comparar. Você tem os seus recursos e você tem o seu limite. Então, isso precisa ser uma verdade que você assuma para você. Você vai ter o seu tempo. Não sei se eu te Não, respondi. me respondeu claramente. E aí, beleza, eu já entendi essa organização do papel com os filhos e com o marido. Legal, são os acordos e como é que a gente encaixa nisso tudo para acontecer. Agora, todos sabemos que não é diferente de diversos profissionais e com certeza não é contigo. O mundo no ambiente de trabalho não é uma rotina, pelo contrário, é uma loucura. É uma Muda o loucura. tempo inteiro. E Exato. como é que você lida com isso no ambiente de trabalho? Tá. É, você sabe, lá na Hyper as coisas são muito, elas mudam constantemente a estratégia, e eu sempre fui uma pessoa muito adaptável. Eu costumo dizer, ok, temos um desafio, hoje usa-se muito a palavra antifragilidade. Uhum. Então eu tenho aquele tempo de ressignificar, mas para mim é muito fácil falar, ok, vamos partir para a solução? A minha fortaleza hoje é sempre, ok, dar aquele tempo para a mudança, mas frente àquilo que mudou, eu preciso ser rápido, porque hoje o meu tempo de reação no meu trabalho, ele determina sucesso, resultado e melhoria. E isso eu falo tranquilamente, tanto quanto negócio, como pessoas. Mas quando a gente olha para o desafio corporativo, independente da área que você trabalha na empresa. E aí eu posso dizer, como treinamento, hoje não somos uma área operacional de execução. Hoje eu estou numa área estratégica, mas para isso eu preciso querer conhecer todo o negócio da companhia. Eu não posso ter só um pedaço, porque quando você passa a ter uma visão sistêmica, uma visão de guarda-chuva muito maior, quando essas mudanças acontecem, você tem mais opção de solução. Então, assim, gera incômodo, gera desconforto, mas eu decido que o meu desconforto ele vai durar pouco tempo, porque eu vou sair da solução. É desafiador? Claro que é. Eu já tive que refazer 100% algo diversas vezes. Foi dolorido? Foi. Mas ok, aprendizados saíram dali. E aí tem um tempo para falar, ai, foi difícil. Ok, mas vamos para frente. E isso não significa amenizar uma dor, tá? Que não gostaria que isso fosse confundido. Ah, é só passar por cima. Não é passar por cima. Pessoas sentem e agem diferentes. Se eu olhar para o meu time, eu sei que tem pessoas que vão precisar dormir, respirar, acordar no outro dia, para a gente começar a pensar com aquela mudança que teve. Em compensação, tem gente que se eu levantar e for tomar um café, a solução já começa a ser conversada. O que eu preciso é ter inteligência para olhar essas pluralidades que a gente tem e administrar para poder seguir. E você disse que o seu time é diverso. Tem gente nova que está, inclusive, iniciando a carreira de trabalho De contigo? trabalho, É o primeiro olha, emprego, ou primeiro ou segundo emprego, e isso tem? a gente tem um programa muito legal que são os jovem aprendizes e tem um case de sucesso, tem alguns cases de sucesso, né? Dos últimos 3 menores aprendizes, todos foram efetivados. E não só na nossa área, mas para outras áreas. Então, hoje a gente conta com um jovem aprendiz que hoje ele é nosso assistente. E é uma fonte de inovação inesgotável. E nós tivemos uma outra jovem aprendiz que entrou na vida corporativa,
tem um olhar de inovação, de artes absurdo, que já vem desenvolvendo trabalhos incríveis como soluções para os nossos treinamentos. Então, a gente tem sim pessoas novas que dão esse ar, sabe? O que será que eu deixei de olhar que essa pessoa de uma outra geração olha de uma forma mais simples, diferente ou mais complexa? Você tem rotina dentro do teu ambiente de trabalho para fazer gestão propriamente dito? Você tem um momento, esse momento eu não abro mão, é momento de conversar e de ter essas conexões genuínas com a minha equipe. Esse é o momento que é meu momento, Juliana, de execução. Esse é o momento de pensar estrategicamente, esse é o momento de visita a campo. Você tem isso dentro da rotina? É possível fazer isso? É possível. Ele não é tão engessado, justamente pelas mudanças, demandas que vão aparecendo, mas essa rotina existe. Então, por exemplo, minimamente uma vez por mês tem essa prática de troca com todo o time. Independente, porque lá os atendimentos eles são separados por times, por BUs, só que tem um momento do time da Juliana que atende diversos canais e que se conversa, para que um saiba o que acontece até trazer ideias um para o outro. Fora isso, tem os fóruns menores focado no negócio. E dentro da nossa rotina, nós estabelecemos minimamente visitas a campo para estar lá direto no dia a dia com a força de vendas, porque esse input do campo acontecendo, da execução é essencial para que a gente fique munido até para saber se o que a gente coloca em prática faz sentido, se o ritmo está certo, entender mercado, entender concorrência e conexão genuína. Se eu não estiver com a minha força de vendas em algum momento, algo daqui que eu tiver dentro do escritório vai passar. Então, significa que o mundo volátil dentro do ambiente de trabalho não é desculpa para não se organizar numa rotina, é isso? Não, não é. Ela pode ter, por exemplo, temos planejamento de acompanhamento de campo para. Ele pode mudar o dia, ele só não pode deixar de acontecer. Uhum, uhum. E isso é muito importante. Então, por exemplo, tem dias. Eu tenho um time que roda o Brasil fazendo treinamento para clientes, com diversos conteúdos. Esse time precisa do tempo para parar e olhar para a estratégia, senão ele vira um time 100% executor. Então, esse time, ele tem de terça a quinta os momentos que viaja, que implementa, mas de segunda e sexta, o foco é o que a gente tem de construção, como está a nossa estratégia, como está o acompanhamento, e até para fazer o acompanhamento dos treinamentos que aconteceram para a gente fazer os reportes. Então, ainda que nessa loucura, nesse movimento, a área é estruturada com rotinas e demandas. Até porque lá a gente sempre tenta fazer um plano anual de treinamento de vendas para os times. Eles são fechados? Jamais. Eles são vivos. Então, às vezes, a gente começa com um programa e ele vai se transformando até o final. Mas as nossas premissas de olhar estratégia, execução, os reportes mais importantes, os números da companhia, porque a gente precisa acompanhar as vendas, são essenciais. Sem isso, vários pratos caem. E você começou a história toda com a questão da curiosidade. Porque a curiosidade, se eu entendi, me corrija se eu estiver errado, o grande arcabouço que você utiliza é realmente estar conectada com as pessoas através da curiosidade. Exato. Você continua exercendo essa curiosidade em relação aos seus liderados, em relação à equipe que está em campo? E como você faz isso, se é que você continua? Eu continuo, eu falo que eu sou uma curiosa nata. E de maneira simples, eu falo que a gente não precisa. Ah, eu quero saber um pouco mais. É muito fluido isso. O fato de você perguntar como a pessoa tá, o que que ela tem feito de interessante, o que que tem acontecido de bom, quais são os próximos desafios, já abrem caminho para essa conversa. E hoje a gente tem uma facilidade muito boa, que é o WhatsApp, e que às vezes a gente deixa de perceber que ele pode ser. Eu falo, o desafio da presença física, ele existe. Mas eu posso me fazer presente de diversas vezes. Nós temos um ritual de fazer alguns reconhecimentos lá na companhia pelo menos uma vez por mês, 2 horas do meu dia é dedicado para fazer reconhecimentos para várias pessoas da força de vendas. Isso é uma rotina da Juliana. Então, como que eu converso? Eu sou a pessoa que manda o WhatsApp para as pessoas que às vezes eu não falo há muito tempo. Quando eu vou no campo, eu tento reunir mais pessoas de outros times. Eu sou uma pessoa que vai em outras áreas perguntar o que está acontecendo. Eu peço ajuda de outras áreas que nem sempre são meus stakeholders,
para dar opinião num projeto diferente. É, eu sou muito. Eu gosto muito de dizer que eu não tenho uma visão assim por departamento. Eu falo, você não precisa ter uma demanda específica com aquela pessoa para conversar. Bastou um café e uma mesa, já vai virar uma conversa se eu estiver ali. Quais são os sonhos da Juliana para os próximos passos da vida? E aí, de uma maneira ampla, né? Eu não estou só no ambiente de trabalho. Claro. Qual é, o que você vê aí, Juliana, nos próximos anos aí? E eu gosto de fazer essa pergunta sem você se ver envelhecendo, tá? É como se a idade parasse no tempo, é só o tempo que ele vai andando, né? Como é que você se vê aí? Ah, eu sempre falo para todo mundo, eu falo que eu vou estar com 90 anos no samba, enlouquecida, e assim, o corpo vai estar envelhecido, mas a mente jamais. Então, continuar dançando, que aliás Isso. você é uma exímia dançarina de samba, é isso? Eu amo samba, samba é vida e amo dançar. Eu falo que a dança é vida. Quem dança é mais feliz. Uma prática para o corpo, para a mente. E literalmente é um dos recursos que eu uso para me reenergizar. Que legal. Juliana, para onde você foge? Para o samba. Para dançar, para me divertir. Eu falo que ninguém é triste no samba. Mas quando você me pergunta como você vê a Juliana daqui a anos, a longo prazo, eu sou uma pessoa que eu sou terapeuta holística, trabalho com terapias integrativas, e eu tenho sim o olhar buscado para a qualidade de vida, aonde eu possa proporcionar isso para as pessoas no espaço da Juliana a longo prazo. A médio prazo, eu sou uma pessoa apaixonada pelo mundo corporativo. E eu ainda me vejo na área de treinamento, porque eu não vejo que o treinamento é só pessoas e negócio. Para mim, o treinamento, ele vai impactar em alguma decisão da vida daquela pessoa, independente se ela está naquele momento na empresa ou não comigo. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar com as pessoas, realizar um treinamento, em algum momento do treinamento eu falo de vida. Então, eu quero ter mais tempo com os meus filhos, independente da fase que eles estão. Eu sou uma mãe coruja mesmo. A minha casa vive lotada dos vizinhos, das crianças, então eu me vejo com aqueles rituais, por exemplo, a gente tendo que viajar e levar 70 junto, eu não vejo problema nenhum. Eu vejo eu crescendo muito, os meus filhos crescendo, óbvio que vai ter aquela fase que eles não querem a gente perto de jeito nenhum, mas eu ainda vejo a minha casa muito movimentada, mas principalmente, que vai ser essencial, se eu falar para você em 10 anos, é mais tempo com a minha família. Eu não tenho mais meus pais. Isso fez eu mudar, já não tenho mais meus pais, 7, 8 anos. Isso fez eu mudar muito o tempo de qualidade com os meus filhos. Fez eu tomar outras decisões. Aquela que eu te contei sobre a gerência de treinamento numa outra oportunidade, foi justamente por isso. O que que eu ia entregar para eles naquele momento, que eles levariam para uma vida, pensando no fator emocional, na segurança, que adultos eles se tornariam se ali eles precisavam muito de uma segurança ali que eu entendia que eu poderia proporcionar. Você começou, como você disse, muito cedo na posição gerencial, de liderança, né? Liderança De de equipe, liderança. exato. Com quantos anos você começou? 20 anos eu 20 gerenciei uma anos, equipe de 60 bastante pessoas. cedo. Nossa, bastante cedo. Você deve ter dado um monte de cabeçada, né? Muito, eu errei muito. É, Porque eu sou essa pessoa mais simpática, fluida, porque eu fiz muito treinamento e terapia. é. E até eu tive uma infância muito desafiadora, de violência mesmo doméstica em casa. Então foi muito bruto, eu tinha que decidir. E as pessoas até falavam, Juliana, você é mais grossa do que curta. Então, para mim, era preto no branco, você quer, você não quer, você não quer. É, talvez para mim as pessoas não entenderem não fazia sentido. Eu estava falando e falando. Então eu dei muita cabeçada. Até os meus 25 anos, eu sempre ouvi de muita gente, eu trago muitos amigos, muitas pessoas daquela época que eram da minha gestão até hoje na minha vida. E eles falam, ou as pessoas te amavam, ou as pessoas te odiavam. Por um tempo eu gostei muito disso. Mas aí você vai estudando, você vai conhecendo, isso é terrível. Porque não precisam gostar ou não gostar. Você pode ser indiferente, mas o não gostar é muito pesado. E eu sei que eu pesei a mão na fala, eh, a na maneira de conduzir reunião, imagina feedback. O que que era feedback naquela época? Você expus pessoas. Eu sempre tive facilidade em pedir desculpa, mas a ferida já ficou. Uhum. Então eu errei muito e tive, a agilidade, por isso que eu falo, sou muito grata ao desenvolvimento que eu tive na instituição Dale Carnegie.
Porque eu me via numa sala com pessoas de 35 a 50 anos e eu com 20. Eu era super envergonhada porque eu falava assim, eu não posso estar aqui, essas pessoas são muito mais inteligentes que eu. E aí um multiplicador falava, você tem noção do privilégio que você tem? Você não precisa ter vergonha, você está pagando por você. E eu via a empresa tal que pagava, a empresa tal. E eu ficava muito constrangida. Até porque era um mundo corporativo mais glamuroso, e naquela época eu tinha uma equipe técnica de promotor, cabeleireira, era um trabalho mais braçal. Uhum. E os meus exemplos, e de verdade, pelo modo que o mercado funcionava, eu me sentia inferior a eles, porque eles traziam exemplos de escritório, de equipes, e eu falava: não, eu tive uma pessoa que foi proibida de entrar na loja por causa disso, que sofreu assédio por causa disso. Eu tô com um desafio porque essa pessoa não quer entender que a regra é essa. Como que eu falo com essa pessoa? É um homem, ele grita, ameaça. Eu já fui ameaçada de várias coisas. E então eu tive o privilégio dessa instituição começar o meu caminho e falar: ó, tem uma luz no fim do túnel, não desista que vai dar certo. E, por exemplo, baseado nisso que você acabou de trazer, vamos conversar agora com as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, jovens inclusive, e que estão desejosos para ocupar papéis de liderança. Que você diria para essas pessoas que estão nessa jornada e com essa intenção? Olha, acho que o primeiro recado é entender que as pessoas têm tempos de aprendizado e formas de aprendizado diferentes. E se colocar num papel de fato de aprendiz e de interesse genuíno, porque os ritmos geracionais são muito diferentes. A forma de fazer. E hoje o jovem, com a facilidade, com a tecnologia, tem as coisas muito rápidas. E as pessoas são diferentes. Então, o primeiro ponto você tenha consciência que quando você vai para um lugar, você vai ter pessoas que pensam, sentem, se movimentam e agem em tempos diferentes do que você. Como é experimentar isso? E um outro ponto é ser curioso para entender como que as pessoas funcionam. E algo extremamente importante. Eu sei que está muito na moda falar sobre inteligência emocional, mas eu diria que isso salva vidas. Porque você não vai controlar, mas você pode fazer uma gestão daquilo que está acontecendo. E você perceber isso jovem, você entende que não é com você, é sobre a situação. Durante muito tempo na minha vida, eu sempre achava que era para mim as coisas. Ou era comigo, ou era implicância. E aí você vai estudando, você vai conhecendo, a inteligência emocional te mostra que não é sobre isso. É a condição que a pessoa tem naquele momento. E você escolhe o que você vai fazer com isso. É fácil, é doce do jeito que eu tô falando? Não é. É um exercício diário para mim até hoje. Mas para jovens é sobre isso, sobre essa aceleração, resultado imediato e que as pessoas pensam, funcionam diferentes. Que demais! Pena que o tempo voa, né? E a gente está chegando no final do podcast, mas você já falou bastante do Daniel Carnegie. Corta. Você já falou bastante do Dale Carnegie. É, Cara, é muito antigo isso. é muito legal, É né? Como é muito que é o antigo. primeiro o O livro livro dele? dele, Como Influenciar Pessoas e Fazer É fazer Amigos amigos, dos esse é o Negócios. Carnegie, Carnegie. Caramba, dei um trava-língua aqui. Dale, Dale Carnegie. Começo. Muito bacana, Ju. Muito bacana, Ju. Você já falou bastante, inclusive, que uma das suas fontes aí foi o Dale Carnegie. E que mais que você poderia dividir com a gente, que são fontes que você bebeu, para a gente aprender sobre esse grande ponto que você trouxe da curiosidade para trazer conexões genuínas com as pessoas? Tá, acho que um ponto, e eu falo que se eu puder ter um projeto lá na frente, seria estudar sobre PNL. A PNL ela abre portas e ela te ensina muito sobre essa conexão e que não tem uma verdade única no mundo. E ela te traz técnicas, te traz caminhos muito fáceis de serem aplicados em qualquer situação, seja no social, amigos, trabalho e pessoas. O que as pessoas puderem ler sobre neurociência, eu estou terminando uma pós.
na PUC. Hoje a PUC tem diversos cursos, até gratuitos. O que elas puderem consumir de conteúdo sobre neurociência, isso se expande. Você aprende como você funciona, como as pessoas funcionam, os limites, os caminhos fáceis e ágeis do que é importante como um ser humano integral. E comunicação. Eu sempre falo, comunicação é o segredo de qualquer começo. E quando eu falo comunicação, não é só fala. Eu me comunico com gesto, eu me comunico com o olhar, com o tato, com o ouvir, com o sentir. Então, o que as pessoas puderem ler de comunicação, tem até um livro que é até uma consultora, o nome dela é Shana Weintraub, ela escreveu um livro sobre comunicação de alto impacto, extremamente fácil a leitura e que você pode ter como prática diária, porque a sua comunicação, ela chega de diversas formas e ela pode ir além daquilo que você imagina. Talvez alguém nunca vai te falar o que você impactou na vida dela, mas que você vai fazer uma transformação por meio da sua comunicação, isso é um fato. Inclusive, a Xana, amiga minha, conheci ela no CBTD, ela assinou o livro dela para mim, achei maravilhoso o livro dela, realmente indico. E aproveitando para fazer um jabá, você vai lá na PUC estudar neurociência ou vem aqui na MH Consult também estudar Olha, neuroliderança, né, Ju? exato, neuroliderança. Inclusive, um dos temas que fez eu nos tornarmos parceiros é o quanto vocês aplicam a neurociência em todas as oportunidades de aprendizagem de conteúdo, estratégias de treinamento. Isso foi um dos motivos essenciais para nós seguirmos com vocês e o quanto isso tem dado excelentes resultados. Que legal, bacanérrimo, te agradeço. E eu não posso deixar de terminar esse podcast falando dos meus aprendizados aqui. Trocar julgamento por curiosidade. Eu posso estar presente em diversos formatos. Dê o tempo das pessoas ao tempo que elas precisam, porque o tempo das pessoas é diferente entre É elas, diferente. inclusive em relação a nós mesmos. Exato. Adorei, que papo maravilhoso. Bom, Muito obrigado pela sua presença. Foi ótimo tê-la aqui e espero que os nossos interlocutores também gostem assim como eu gostei. Foi um prazer. obrigada, Rogério. Foi um prazer. Eu saí daqui bem feliz. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.